vamos explorar um dos elementos mais fascinantes da genética dos mamíferos, o cromossomo Y e como ocorreu sua dinâmica evolutiva. O cromossomo Y dos mamíferos é famoso por determinar o sexo masculino e por estar se degenerando ao longo da evolução. Ele já foi grande e cheio de genes, parecido com o X, mas perdeu mais de 90% deles. Vamos entender por quê. O Y surgiu de um par de cromossomos comum. Tudo mudou quando apareceu o gene ancestral SRY, que começou a direcionar o desenvolvimento masculino. Para proteger esse gene, o Y parou de se recombinar com o X em várias regiões. Isso iniciou sua deterioração. Hoje, o Y é pequeno, compacto e com poucos genes. Ele conserva funções essenciais para produzir o sexo e produzir espermatozoide, mas está longe de ser o cromossomo robusto que já foi. Hoje, sem recombinação, o Y fica preso à chamada catraca de Müller, um processo que, em mutações prejudiciais, se acumulam sem possibilidade de correção, e é como uma catraca que só gira para frente, sempre perdendo funções. Mas nem tudo na recombinação está perdido. O Y ainda tem pequenas regiões chamadas de pars, onde ele troca material gênico com o Y. Essas áreas ajudam a manter alguns genes e garantir a meiose correta. Fora pars, a recombinação foi sendo suprimida ao longo do tempo, criando estratos evolutivos. Cada vez que uma área deixava de se recombinar, ela começava a se degradar. Esse processo de perda progressiva de genes é chamado de erosão genética. A degradação é o processo pelo qual o cromossomo Y acumula mutações deletérias e o DNA repetitivo, resultando na perda gradual e extensa de genes funcionais após a supressão de recombinações. Seus mecanismos principais são acúmulo de mutação, deriva genética e deleções estruturais, dentre outros. Juntos, eles explicam o porquê o Y se encolheu tanto ao longo da evolução. A degeneração do cromossomo Y pode ser explicada por mecanismos de erosão genética, como a catraca de Miller, que resulta em um acúmulo de mutações deletérias e uma ineficaz seleção natural. Vale ressaltar que esse fenômeno nos mamíferos não é uniforme, já havendo resultados de comparações entre espécies que mostram variações nesse ritmo de degeneração. Nos roedores, há casos extremos, como os do gênero Tokudaia, que perderam completamente o cromossomo Y e o gene SRY, e os do gênero Elobius, que perderam completamente o cromossomo Y. Se formos comparar os cromossomos Y de diferentes grupos de animais, como bovinos, morcegos e nós primatas, é possível observar diversos graus de estabilidade e perda genética, como nos chimpanzés, que perderam mais genes do que nós humanos mantivemos. Inclusive, estudos genéticos indicam que a estrutura do cromossomo Y na nossa espécie se manteve estável ao longo da evolução, preservando genes ligados à regulação da expressão gênica. Agora, a ideia de que o cromossomo Y está fadado a desaparecer é uma questão debatida na literatura científica. Embora a hipótese do fim do Y tenha casos de suporte, como os gêneros Tokudaia e Elobius, o cromossomo Y humano preservou genes essenciais e apresenta mecanismos de autorreparo, como conservação gênica, que ajudam a manter sua funcionalidade. A persistência do Y em várias espécies pode ser atribuída a 3 fatores principais: a presença de genes essenciais que regulam processos celulares cruciais, a habilidade dos palíndromos de manter a funcionalidade desses genes pela conversão gênica e a pressão seletiva que atua para preservar esses genes em contextos reprodutivos específicos. Possibilidades futuras do Y incluem a continuidade da degeneração e extinção do cromossomo, a estabilidade e equilíbrio do Y ou a evolução da compensação de dose. A continuidade da degeneração poderia resultar em uma perda linear de genes ao longo do tempo, levando a uma extinção em algumas linhagens. Por outro lado, a estabilidade observada no Y humano sugere que mecanismos de autorreparo e compensação podem oferecer uma solução viável para a degeneração. A evolução do cromossomo Y em mamíferos é um exemplo fascinante de como forças genéticas e reprodutivas moldam o destino dos organismos. A degeneração do Y é uma realidade, mas sua trajetória não é uniforme. Em algumas linhagens, o Y desapareceu completamente, enquanto em outras, ele se mantém essencial. O atual entendimento científico sugere que o Y humano não está condenado à degeneração total, mas sim adaptado e ajustado à sua função, garantindo continuidade evolutiva que desafia as controvérsias sobre seu futuro.
uma continuidade evolutiva que desafia as previsões mais sombrias sobre seu futuro.